Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Hoje é sábado, graças a Deus refrescou um cadinho. Estamos no programa Romances que Iluminam, continuando esse livro aqui, Entre Nós, um romance de Lígia Barbieri Amaral, muito interessante. Tem um pique assim. Mas para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece? Graças a Deus, gratidão a Jesus, pelo muito que nós recebemos da sua infinita misericórdia, gratidão a Deus acima de tudo, pela mediunidade, gratidão pela presença dos mensageiros do bem que nos orientam, sejam eles encarnados ou desencarnados. Gratidão a Maria por nos acolher, nos entender e nos fortalecer. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar envoltos em muita paz. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Passou um mosquito aqui agora. Sai. Tem que ficar esperto que já começou a ter casos de dengue aqui no Rio de Janeiro. Então tem que ficar esperto. Esse calorão, né? Segunda pergunta, a água está por aí? Já vou pedindo desculpas pela garganta. Olha como é que tá, né? Eu estou da linda, formosa, bela, com a garganta desse jeito. Bom, eu sou brincalhona. Quem me acompanha sabe disso. Então, nós paramos no começo do capítulo 73, em que Otávio tinha voltado para casa. Não, Otávio estava, no hospital ainda. Deixa eu ver. E preocupado com aqueles sonhos recorrentes sobre o Japão. Em sua primeira noite de volta ao quarto, ele não conseguia dormir. Tinha que buscar os filhos, estava preocupado com a esposa e tal. E tá preocupado com esses sonhos, conto ou não conto para alguém? E sempre lembrando da cidade pequenininha, em torno de um porto, cercada de montanhas e tal. Podia ver a cena em todos os detalhes. Ele estava em casa, entrou no quarto de Denísia e tal. E a pessoa que ele mais conseguia identificar ali era Sayuri. Ele tinha vontade de conversar com ela a respeito disso, mas deveria? Claro que ele não iria identificar nada. E aí ele parou, ficou pensando na Sayuri,
Olha o ponto fraco, como é que aparece. Não teria aparecido em seu sonho apenas por uma razão psicológica, por estar neste momento tão ligado à sua família? Algo dentro dele, contudo, parecia dizer que não. O coração batia forte à lembrança dela, sentia irresistível vontade de ligar para sua casa, ainda que fosse apenas para ouvi-la dizer alô. Aí a coisa complica. Ó, o mosquito que passou por aqui, ele me acertou. Melhor, a fêmea. Que o macho não pica. Quem nos ataca são as fêmeas. Vai voar para longe. Aqui não. Sai. O que, afinal, estaria acontecendo? Esforçou-se para espantar aquele pensamento. Já era tarde. Ao seu lado, o obsessor, que é o Hiroshi, espalhava o perfume de Sayuri, como se propositalmente quisesse provocar a atração inesperada. Espia. Ah, mas isso acontece? Acontece. Tem um livro do Hermínio Miranda, em que, em uma determinada reunião mediúnica, o espírito virou-se para o dialogador e falou assim: você vai ver. Né? Era a época do bonde. Tempos depois, o companheiro estava voltando para casa de bonde. E, de repente, do nada, se sentiu atraído por uma linda mulher dentro do bonde. Do nada. Ele já ia levantando para falar com ela quando ele se lembrou que era casado e tinha filhos. Não teve dúvida. Desceu do bonde e foi para casa de outra forma. Na outra reunião, o espírito vira-se para ele e falou assim: quase que eu te peguei, hein? Falei? Então, técnica, modificação de moléculas. E aí, o Hiroshi, que é o obsessorzão, ficou feliz da vida. O ponto fraco. Finalmente encontrei o ponto fraco, comemorou Hiroshi. Eu tinha certeza, você continua o mesmo. Otávio sentiu certo mal-estar e desabotoou o primeiro botão do pijama para respirar melhor. Pensou em Sayuri de um jeito como nunca antes havia pensado. Então acha que eu não sei? Você se envolveu com todas as minhas mulheres. A seu lado, Hiroshi acusou. Com seu falso amor, aniquilou cada uma delas. Otávio, que sentia culpa por seus pensamentos, olha o perigo, teve a sensação de que alguém o acusava. Ficou envergonhado e tentou se concentrar no computador. Neste momento, abria-se diante dele a imagem de um grande porto, semelhante ao que tinha registrado na mente. O nome do site que localizara na internet era, abre aspas, História do Japão em Imagens, fecha aspas. Hiroshi parou a seu lado e pôs-se a amolar a espada quebrada. Para ele está inteira, gente. O tempo todo agia como se não enxergasse que estava partida. Estou aqui para fazer cumprir o Bushido. Quero ver me enfrentar com a sua espada. É o correto? É assim que tem que ser, anunciou aborrecido, ainda amolando a espada que não existia mais. Abre aspas. O porto passa a ser um lugar movimentado e procurado, tanto para comercializar armas de fogo, quanto para divulgar a doutrina cristã. A arma de fogo modifica as táticas de guerra dos daimyos. Fecha aspas. Otávio leu a legenda da foto mostrada e sentiu um calafrio. Traidor, a vida é ilusão. O nome e a honra podem durar para sempre. Estou aqui para fazer cumprir o Bushido. De novo, bradou Hiroshi, ainda amolando a espada invisível. E aí, Otávio ficou com aquele embatucado. Por que será que esta informação me provoca tanto mal-estar? Otávio perguntou-se, ainda olhando a foto do porto. Ainda assim, continuou a pesquisa. Queria entender mais sobre quem eram os samurais, de onde haviam se originado. Quanto mais coincidências encontrava com o ambiente dos sonhos,
mais fascinado ficava. Até o século XVII, o Japão era dividido, isso é um texto que ele está lendo, tá? Então, abre aspas. Até o século XVII, o Japão era dividido em pequenos feudos, sendo cada um deles governado por um daimyo, que devia obediência ao governo central japonês. Nessa época, sediado em Kyoto. Assim como na Europa feudal, era comum que esses feudos entrassem em conflito. Por isso era importante que cada daimyo possuísse guerreiros para defender seus interesses e suas terras. E é nesse contexto que os samurais ganham importância. Quando um desses guerreiros, treinados nas artes marciais, não possuía um senhor a quem servir, era chamado ronin. Inicialmente, os samurais eram apenas coletores de impostos e servidores civis do império. Era preciso homens fortes e qualificados para estabelecer a ordem e, muitas vezes, ir contra a vontade dos camponeses. Só por volta do século X foi oficializado o termo samurai, e este ganhou uma série de novas atribuições, principalmente militares. Qualquer cidadão podia tornar-se um samurai, bastando para isso adestrar-se no kobudo, artes marciais, manter uma reputação e ser habilidoso o suficiente para ser contratado por um senhor feudal. Assim foi até o shogunato dos Tokugawa, iniciado em 1603, quando a classe dos samurais passou a ser uma casta. Passou a existir uma divisão entre samurais nobres, que frequentavam a corte e poderiam ascender a cargos superiores dentro do palácio ou do país, e guerreiros samurais, escolhidos por um samurai nobre, para se juntar a seu exército pessoal, usado a seu bel prazer, de forma a conseguir aumentar ainda mais a sua reputação e o seu status perante a corte. Desde aquela época, o título de samurai começou a ser passado apenas de pai para filho. Fecha aspas. Isso tudo veio de um livro lançado por ocasião das comemorações do centenário da imigração japonesa para o Brasil, com apoio de diversas instituições. História do Japão em Imagens é um relato pictórico desde a era de Jomon até os dias de hoje. Tá? E aí, voltamos para a conversa mental entre Hiroshi e o Otávio. Hiroshi fala: "Você não perde por esperar, estou aqui para fazer cumprir o Bushido", repetia Hiroshi, concentrado naquela estranha tarefa de amolar a espada. Interessante, pensava Otávio, adorando ler sobre aqueles assuntos. Havia, no entanto, uma palavra que não saía do seu pensamento: Bushido. O que seria aquilo? Será que se escrevia assim? B-U-S-H-I-D-O. Digitou as letras no computador e, para sua surpresa, encontrou vários sites mencionando o termo. Escolheu o que parecia mais confiável. Abre aspas. Os samurais seguiam um código de conduta moral chamado Bushido e acreditavam que uma luta deveria ser uma peleja de talentos pessoais e adestramento, não um combate onde levasse vantagem quem sacasse a arma primeiro. Para um samurai, lutar era uma honra e morrer em combate uma morte digna. As armas de fogo, além de caras e raras de se conseguir, estragariam a beleza do combate. Era considerado uma desonra, uma tática covarde, surpreender o inimigo com uma arma de fogo. Fecha aspas. Covarde
É isto que você é? Atacou Hiroshi, como se estivesse se preparando para atacar. Efetivamente, aquelas informações despertavam em Otávio determinados sentimentos que não sabia ao certo de onde vinham. Tais sentimentos o faziam entrar em sintonia com o obsessor. Olha como é que a gente dá mole, né? Neste ponto da leitura, começou a sentir-se invadido por um medo impreciso. Não sabia bem de quê. Medo e tristeza, como se prosseguir com aquelas pesquisas fosse levá-lo à derrota sobre si mesmo. Pensou outra vez em Sayuri e a culpa retornou. Era esposa de seu melhor amigo, estava ajudando a sua família e não poderia jamais sentir o que estava sentindo. Fechou o computador e deitou-se na cama da filha para tentar dormir um pouco. Não vai dar certo esse negócio. Em instantes, regressava ao cenário japonês. Desta vez, porém, guiado pela estranha figura perseguidora, o samurai de armadura esburacada. Olhe bem para os seus erros, dizia, e pensar que sempre se sentiu superior a mim. Um samurai jamais pode fugir de uma luta. Veja quem você é. Otávio percebeu estar naquele porto que ainda há pouco avistara na imagem mostrada na internet. Negociava com um homem a compra de um mosquete, uma antiga arma de fogo. Ambos apareceram diante de um navio português e o homem é um dos tripulantes da embarcação. Mal sabe falar japonês, mas sabe o que quer dizer katana. Katana era considerada a verdadeira espada de combate, jamais com medida inferior a 60 centímetros de comprimento. Otávio oferece, porém, uma faca chamada tanto. Tanto é uma faca sempre com 30 centímetros de comprimento, usada para trabalhos gerais, podendo ser utilizada para a prática do harakiri, né? Aquela morte que se suicidavam cortando o estômago. O homem não aceita. Os dois negociam por um bom tempo. Por fim, acabam fazendo a seguinte troca. O mosquete por o wakizashi. O wakizashi é um pequeno, ou o wakizashi ou o wakizashi, que o japonês tem determinadas sílabas diferentes das nossas. É uma pequena espada, geralmente com medida não inferior a 45 centímetros de comprimento. Gente, 45 centímetros de comprimento é isso aqui mais um pouco. Ele chama isso de pequeno. Isso aqui já é... Bom, a outra tem 60 centímetros, né? 2 vezes isso aqui, então era isso aqui. Nem dá para aparecer na tela. Vamos lá. Então, na tradição religiosa e guerreira do samurai, esta lâmina era utilizada para a correção dos próprios defeitos, podendo ser também utilizada para o harakiri e somente sendo usada para a defesa própria da vida em último caso. Então, na realidade, são 3 espadas, né? Os dois negociam por um bom tempo. Por fim, acabam fazendo a seguinte troca, o mosquete por o wakizashi. O Ronin guarda o mosquete muito bem guardado entre as roupas, de modo que ninguém possa percebê-lo. Logo em seguida, chegou ao prostíbulo e foi recebido no quarto de Sumiko. Sente-se muito nervoso, não sabe se pela compra da arma ou pelo sumiço da menina. Estou pronto para o combate, avisa. Agora, mais do que nunca. Tenho a informação de que você precisa. Parecia enamorada pelo Ronin. Faz uma dança especial para ele, inspirada nas danças das moças oriundas do teatro Kabuki. Antigamente, até isso aqui já foi mostrado no livro.
Eram as mulheres que faziam. Depois foram proibidas, os homens tomaram lugar e a tradição continua sendo hoje. Quem faz esse tipo de teatro, os artistas são todos homens, fazendo todos os papéis. O Ronin, contudo, parece transtornado. Não quer saber da dança, quer ouvir logo o que a moça tem a dizer. De tempos em tempos, como se houvesse ingerido uma droga, revê a cena dele mesmo correndo pela floresta em busca da menina desaparecida. É como se vários sonhos se misturassem num só. Makoto vai invadir o castelo. Tudo está marcado para daqui a 10 dias. Está decidido a exterminar o próprio filho para extirpar dele o título de samurai. Makoto não se conforma que o filho tenha herdado seu título para defender os cristãos. Sumiko declara. Makoto era o Hiroshi, um dos nomes, são nomes duplos, né? Vem primeiro o sobrenome para depois o nome. Os dois agora estão deitados lado a lado em uma cama. O Ronin, contudo, não consegue ouvi-la, parece longe de tudo e de todos. Preciso ser justo. É o único pensamento que lhe passa pela cabeça. Sai do quarto e vai bater na porta de Oka. Sumiko vai atrás dele, parece desesperada. Você não pode me trair assim. Eu confiei em você. Nós temos um plano. Não é por amor que se desespera, mas por ser trocada por outra. Sumiko não ama o Ronin. Mesmo assim, não pode aceitar perder mais um homem para Oka. Não entende que o guerreiro pretende dizer algo que não tem nada a ver com amor sensual. O Ronin sabe de tudo isso, mas não dá importância. Eu preciso falar com você. Sei do seu segredo. Bate na porta do quarto da moça, insistindo para que o deixe entrar. Oka mostra-se triste e abatida. Se quer atender a qualquer cliente naquela noite, mas decidiu abrir a porta para o Ronin, embora ressabiada. É sobre a sua filha. Ele entra e a porta se fecha. Sumiko ajoelha-se no chão, arranca da cintura uma faca e comete suicídio. Em vez de expor as vísceras, como faziam os samurais, retalha o próprio ventre. Otávio acorda, suando muito. Demora para identificar onde está. Tudo está escuro. Aliviado, vê o computador, o retrato de Denise sobre a mesa e percebe que está no quarto da filha. Graças a Deus. Suspira, enxugando o suor. Assassino! Grita Hiroshi. A vida é ilusão. O nome e a honra podem durar para sempre. Estou aqui para fazer cumprir o Bushido. Mesma coisa sempre. Bom, vamos para o capítulo 74. Denise, no plano espiritual. Está conversando com a prima. E a prima vira-se para ela e fala o seguinte. Tem certeza de que se sente preparada? O fato de seu pedido ter sido aprovado não significa que precise passar pelo processo logo em seguida, argumentou Ione. Ela vai fazer regressão de memória. É brabo, gente. Ontem estava num grupo, lá no Casa Espírita que eu frequento, a SABED, a Sociedade Amélie Baudet de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita, e a gente calhou da gente comentar algo sobre aquela passagem em que os pais de Lísias em Nosso Lar estão para reencarnar e vão dar uma olhadinha assim no passado. Só foi permitido a ele 300 anos. 300 anos dão umas 2 encarnações e uns trocados, se der isso tudo. Mas eles não suportariam ver. E eles voltam decididos, precisamos reencarnar. Por isso a Ione está preocupada, não é fácil. Denise, entretanto,
parecia segura em sua decisão. Estavam diante de imenso prédio de aspecto moderno e futurista. Era todo construído em um material translúcido, que, sob os reflexos da luz, lembrava ao mesmo tempo um metal e um tipo de mármore rosado. Gente, o plano espiritual deve ser deslumbrante, não é não? Ione, eu preciso. Preciso entender melhor as razões que me levaram a vivenciar a minha última encarnação. Se não puder compreender o porquê de ter passado pelo que passei, como avaliar o quanto foi proveitosa essa existência? Como planejar metas para o que ainda me falta aprender? Ainda assim, fico preocupada. Já vi casos de espíritos que se desequilibraram muito após esse procedimento. Você agora está tão bem, não queria que os mentores me avisaram a respeito desse risco. No meu caso, é mínimo. As pessoas a quem você se refere se desequilibraram porque vivenciaram o processo por conta própria, sem nenhum método ou autorização. Eu sei, eu sei. O fato de você estar nesse setor específico do Ministério das Informações já implica segurança, todo um cuidado que esses espíritos não puderam ter. Ainda assim, fico receosa por você. Afinal, para estarmos no estágio evolutivo que nos encontramos, nenhum de nós tem um passado cor-de-rosa, bonito de se ver. É muito diferente de ir ao cinema assistir um filme de romance e aventura, insistiu Ione preocupada. E aí as pessoas, de novo, a gente estava também conversando, um momento que a gente estava estudando, né? Foi dia de estudos na SABED, e aí tocou-se no regressão de memória sobre a vida espiritual e tal. E aí é certo, as pessoas gostam de saber quem foram por mera curiosidade. Agora, mendigo, prostituta, ladrão, corrupto, assassino, ninguém quer ser. Ninguém quer ter sido, né? É de Cleópatra para mais, Júlio César para mais, para início dos trabalhos. E não é assim, não. Não é mesmo. Né? A Ione ficou preocupada, mas a Denise riu. Denise riu da comparação da prima. Fico espantada com a sua preocupação. Não é você que está sempre dizendo que não cai uma folha de uma árvore sem que seja do conhecimento de Deus? Pelo que fui informada, poderei visualizar, com a finalidade de estudo, apenas uma parte selecionada pelos mentores. O próprio doutor Nabor participou da seleção. Bora ver como o cuidado, né? A mesma coisa lá com os pais do Ulisses. Né? Só 300 anos é o que temos para hoje. Vamos fazer uns cálculos aqui. Vai que a encarnação tem 80 anos. A gente leva mais ou menos o mesmo tempo no plano espiritual. Só aí já são 160. Matou uma. Volta. Mais 80. Mais 80 lá em cima, já foi. Se for pegar só o tempo de encarnado, 3 encarnações e olhe lá. Já está mais ou menos no prazo. E é o que temos para hoje. Ponto. Não se discute mais. Continua a conversa entre as duas primas. Só me preocupo porque te quero muito bem, emocionou-se Ione. Mas, se é assim, só me resta te desejar boa sorte. Quando tudo terminar, estarei aqui esperando. As duas se abraçaram mais uma vez e Denise entrou. Parecia uma espécie de complexo de cinema gigantesco, com vários andares, um imenso espaço inteiramente destinado a projeções.
Usamos este lugar para projeções coletivas que geralmente acontecem como etapas de cursos em que os estudantes precisam rever trechos históricos importantes, como a passagem de Jesus pelo planeta, explicou a senhora que conduzia Denise, mostrando a ela o enorme auditório do primeiro andar. Isso também foi relatado em um dos livros, não é Céu Azul, de um grupo de jovens que tem mandado os livros, escrito e mandado os livros, em que eles contam, vendo a história de Jesus, como se estivesse com aqueles óculos que você se vê dentro da cena, só que estavam sem os óculos, então eles se viam ali dentro, acompanhando a passagem de Jesus, né? A Santa Ceia, parará, 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 parará. E o desespero que dava neles, sabendo, né, que não podiam fazer nada para ajudar naquela hora. Nos andares superiores, ficavam várias pequenas salinhas, cada qual dotada de uma tela específica. Denise foi levada a uma delas. A senhora se despediu, entregando-a aos cuidados de outro trabalhador. A qualquer momento, se desejar que a projeção seja interrompida, basta apertar esta campainha. O rapaz mostrou uma espécie de interruptor móvel acoplado à poltrona especial, onde Denise se acomodou. Tinha a austeridade de um médico, a desenvoltura de um cientista, a respeitabilidade de um mentor. Era um espírito especialmente capacitado para realizar aquela função. Olha as qualidades necessárias. Austeridade de um médico, desenvoltura de um cientista, respeitabilidade de um mentor, para poder lidar com o passado de quem ia lá. Em seguida, o técnico acoplou nela uma espécie de aro que parecia fazer a ligação entre seus pensamentos e o pequeno computador que iria monitorar do fundo da sala. Hoje em dia já temos algo semelhante. Quando pessoas tetraplégicas, como Steve Hawkes, por exemplo, se eu não me engano ele, e outros na condição dele, movimentavam o teclado dentro da tela do computador e com os olhos ele digitava. Estamos chegando próximos disso aqui, né? Então, o técnico acoplou nela uma espécie de aro que parecia fazer a ligação entre seus pensamentos e o pequeno computador. Lembrei agora de uma experiência em que um rapaz, através de eletrodos no cérebro, a um braço mecânico, pela força do pensamento, ele movimentou o braço mecânico. Denise concordou em silêncio. Em seguida, pulei um pedaço aqui. É importante que saiba que, embora tenha sido feita uma seleção prévia das imagens, tudo será extraído de sua memória espiritual. Tudo bem? Denise concordou em silêncio. Em seguida, entrou uma jovem de aspecto reluzente e semblante amoroso. Esta aqui é uma de nossas psicólogas transpessoais. Gente, psicologia transpessoal vai além da linha de Freud. É em Jung para mais. Joana trabalha muito com essa linha. Participou da seleção do material e ficará aqui durante o processo, explicou o técnico. Meu nome é Alina, apresentou-se sentando em uma poltrona vazia ao lado de Denise. É importante que tenha a certeza
de que podemos interromper o processo a qualquer momento que desejar. Fez questão de reforçar. Gente, imagina se a gente fazendo isso. Nu, como diz os mineiros, nu, quero nem saber. Perdão. Alergia. Denise concordou e voltou para sua posição inicial. Estava bastante ansiosa. Apagaram-se todas as luzes e a tela acendeu-se. A sensação era de que entravam em um filme projetado pelas lembranças. Todos os personagens pareciam tão reais que era como se Denise assistisse invisível ao que se passava. Atravessou delicada cerca de bambu e seguiu por um caminho de pedras. À medida que pisava nas pedras, partes de seu passado iam voltando à sua mente. Em instantes, reviu sua emoção ao ser prometida por seus pais a um jovem samurai que crescera na vizinhança e sua desilusão quando o daimyo deste samurai foi brutalmente assassinado. E o rapaz passou a ser mal visto por toda a sociedade por não ter cometido o seppuku, ou o pessoal chama de harakiri, o que se esperava de todo guerreiro fiel ao seu senhor. Sabia que aquele homem era Otávio. Naquela vida, chamava-se Ryoji. Viu também quando Makoto Hiroshi, olha ele aí, o mais bravo samurai de todo o feudo. Ai, Makoto, entrou em sua casa e pediu a seus pais a sua mão em casamento. Viu o glorioso dia em que se uniu a ele em uma festa magnífica em que até mesmo Shogun apareceu com seu séquito. Denise parou por alguns instantes, respirou fundo e olhou a paisagem. Estava agora diante de imenso e bem cuidado jardim, com várias árvores de pequeno porte, todas inteiramente floridas. Foi então que se deparou com a pequena fonte natural, que desembocava em um laguinho de peixes. O barulho das águas caindo parecia transmitir paz ao ambiente. Mas não era simplesmente paz. Havia certa melancolia, que parecia se sobrepor à atmosfera local, impregnando-a de muita tristeza. Reviu o momento da partida do filho com os samurais cristãos, seu reencontro com o Ryoji no porto, a pequena garotinha brincando em torno do laguinho. Em sua mente, pôde ouvir de novo os rogos de Oka para que ficasse com a menina, e seu ceticismo e amargor diante daquela mulher. Naquele momento, tinha o coração ulcerado de tanta mágoa. Novamente respirou fundo e continuou seu caminho. Olhou para a casa de chá coberta de colmos, toda construída com materiais naturais, especialmente para aquele tipo de cerimônia, a cerimônia do chá, muito usual naquela época, um ritual importante entre marido e mulher. Olhando para aquela casinha de aspecto tão sóbrio, cuidadosamente situada no ponto mais bonito do jardim, reviu todas as histórias de traição do marido. Makoto não era fácil, hein? Seu Hiroshi, seu Hiroshi. Traição do marido, rumores, fofocas. Gente, estou conseguindo ligar essa cena ao primeiro sonho do Otávio, quando ele, né, vê o samurai, vai ao encontro dela, e ela, para ajoelha, pede para que ele tome conta do filho dela que acabou de partir. Né? E depois, quando a menina chega na casa dela, e eles começam a falar, esse marido trai... Olha aí. Todas as histórias de traição do marido, rumores, fofocas. Makoto andava com todas as mulheres da aldeia, e também com as de Edo, onde ia com frequência, depois que o Shogun havia transferido o centro do governo para lá.
Embora condecorado como um samurai nobre, de nobre seu marido possuía apenas o título. Não era um homem bom. Denise seguiu seu caminho em direção à casa principal, mais uma vez sentindo o coração cheio de tristeza e amargura. A sensação era de entrar em uma linda residência, porém uma residência de pessoas muito infelizes. É a psicosfera do lugar, né? Da casa. Como será a psicosfera da nossa casa? Comoveu-se. Voltamos a Denise, tá? Comoveu-se. Era uma casa japonesa típica, cercada por plataformas de madeira. A área ocupada pelos telhados era imensa, reinando uma densa sombra sobre o alpendre, em torno do qual cresciam plantas diversas. No interior, um chão de tatames. Tatames é a brasileirada, tatami. E o tamanho da casa, quanto maior a quantidade de tatamis que coubesse no chão, maior era a casa, tá? Mas vamos aqui. No interior, um chão de tatamis e divisórias de correr feitas de bambu. As janelas enormes pareciam trazer o jardim para dentro. Cobertas por finas cortinas de arroz, davam ao espaço um aspecto sombrio. Praticamente não havia mobiliários. Não era uma casa como a gente tem hoje em dia, gente. Tudo ali, as cores suaves, a luz moderada, inspirava neutralidade e vazio. Na sala, decorada por imensa espada pendurada na parede, uma espada muito antiga que um dia pertencera a um dos primeiros samurais, Hatsuko chorava ajoelhada em um tatame, segurando nas mãos uma carta, tendo a seu lado apenas a criada, em posição servil, segurando a bandeja com uma xícara de chá. Denise imediatamente reconheceu a si mesma. Não posso crer, Yukiko. Não posso aceitar. O que diz a carta, senhora? A criada depositou no chão a bandeja de chá e ajoelhou-se perto da outra. Hatsuko ocupava uma condição privilegiada, visto que não era comum às mulheres daquela época o acesso à leitura e à escrita. Vamos ao conteúdo da carta. Querida Okaa-san. Okaa-san é mamãe, em japonês. San é respeitoso. Então, está tratando a mãe com toda a deferência. Querida Okaa-san, começou a reler em voz alta. Não pense que não tenha sido sofrido vê-la naquele estado no momento de minha partida com os samurais cristãos. Ainda hoje, ao fechar meus olhos, posso vê-la em seu desespero e sinto-me profundamente culpado por isso. Todas as noites chicoteio-me como penitência por esse meu remorso de filho. Hatsuko tapou o rosto e chorou ainda mais. Tome, beba um pouco de chá. E o Kiko estendeu-lhe a xícara. Hatsuko provou um gole de chá antes de continuar. Dizem os antigos chineses que um filho deve sacrificar a própria carne para que seus pais possam alimentar-se dela. Isso está num livro chamado A Primeira Esposa, uma coletânea de contos. Jamais me esqueci deste provérbio. Todavia, como samurai, aprendo dia após dia a importância do autocontrole, do desapego e da austeridade para tornar-me um guerreiro completo. O caminho de um guerreiro exige que a conduta de um homem seja correta em todos os sentidos. Ah, legal, né? E aí o Hiroshi tá lá, o Makoto Hiroshi, se você preferir, né? Hiroshi, mas tudo bem, é Hiroshi, tá lá posando de bonzão, porque ele tinha uma vida totalmente desregrada. Né? O caminho de um guerreiro exige que a conduta de um homem seja correta em todos os sentidos. E digo que jamais encontrei um modelo mais correto que o do Cristo
de que me falam os padres a quem me juntei. E esse mesmo Cristo diz que para ser seu discípulo, um homem precisa abandonar pai e mãe e segui-lo. Não tenho nenhuma dor moral por virar as costas a meu pai. Mesmo herdando desse homem o título de samurai, digo que jamais encontrei alguém tão avesso a tudo o que prega o Bushido. E ele está lá, vamos cumprir o Bushido. Uhum. Não é simplesmente uma questão de defender ou não o Cristo, mas, sobretudo, de defender em vida os princípios de uma existência justa e honrada. Não basta, para isso, possuir katana e wakizati, ou o kiritsutegomen, que dá a um samurai o direito de eliminar com sua espada qualquer um das castas mais baixas que lhe falte com respeito. Digo ainda que não basta esmerar-se na aquisição de um espírito culto e refinado e nem mesmo consagrar-se imbatível em todas as artes marciais. O verdadeiro samurai deve possuir justiça e moralidade, coragem e bravura, polidez e cortesia, sinceridade e honra, consciência do dever e lealdade, mas também compaixão e benevolência. Este preceito me afasta das hordas dos samurais nobres, que só têm interesse em defender os próprios impérios, a própria honra, seu orgulho e suas infidelidades, a ponto de queimar padres vivos em plena praça pública e ainda vesti-los com casacos de palhas de arroz para que se incendeiem mais depressa, nessa política insana de banimento a tudo quanto venha de países estrangeiros, que, na verdade, só esconde o medo que a hierarquia ligada ao shogun nutre em relação ao ideal de igualdade pregado pelo cristianismo. Isso tudo acabou, né? Não adiantou nada, a briga com os cristãos e tal. Quando as armas de fogo entraram em cena, o shogunato acabou. Um samurai deve, acima de tudo, ter em mente, dia e noite, desde a manhã de Ano Novo, quando pega os palitos hashish, ou hashi, para comer e tomar café, até a noite do último dia do ano, quando paga suas faturas, o fato de que um dia irá morrer. Por isso, a cada dia deve moldar seu caminho, de maneira que, ao chegar o momento da morte, sua conduta tenha sido correta em todos os sentidos. Não vos peço, querida Okasan, que me admire ou reverencie, tampouco desejo que me crucifique por pensar desta forma. Apenas lhe rogo, com todo o meu respeito de filho, que me perdoe por todos os sofrimentos que porventura lhe tenha feito passar. E que ore para que eu tenha uma morte digna e possa aceitar minha morte de forma corajosa e natural no momento em que for chamado a confirmar meu destino de guerreiro. Ainda em lágrimas, Hatsuko dobrou a carta e pediu a Yukiko para que trouxesse sua armadura, enquanto procurava algo entre os pertences do marido. Era comum as esposas de samurai terem a própria armadura. E até lutarem, em certos casos, para defender a casa e a família. Mexendo nos pertences do marido, Hatsuko encontrou algo embrulhado em um lenço. Guardou o embrulho na mala, junto com a armadura. Depois de vesti-la com esmero, a serviçal penteou os cabelos negros e compridos, tirou suas sobrancelhas, retocou os lábios e pintou seus dentes de preto, como era hábito entre as mulheres casadas. Agora traga meu arco e minha alabarda, também conhecido como Naginata, que era uma arma composta de uma haste rematada por um ferro pontiagudo, tendo de outro lado uma lâmina cortante. Mulheres de samurais usualmente aprendiam a manejar esta arma desde cedo. Agora traga meu arco e minha alabarda, ou a Naginata. Visitaremos meu filho
no castelo abandonado de Hará, anunciou. Mas é muito arriscado, senhora. Além dos perigos naturais para se chegar até lá, o castelo fica em um cume, cercado de fossos por todos os lados. Todo o exército do Shogun encontra-se espalhado pelo caminho, tentando debelar a rebelião dos camponeses que apoiam os cristãos. Vamos nos meter no meio de uma guerra, senhora. Tenho o direito de ver meu filho, e você o dever de me obedecer, declarou Hatsuko. Denise sentiu vergonha de si mesma ao ouvir aquilo. Viu-se ali como uma pessoa vã, mesquinha e egoísta, governada apenas pelo ressentimento e pela vaidade. A história, ainda assim, continuava a ser mostrada na tela como um colorido reflexo de suas recordações. Mas a gente vai parar nesse pedaço que o tempo acabou. Produção, alguém para eu dar oi hoje? Ou posso fazer a prece? Vamos fazer a prece, então. Gratidão a Deus, gratidão infinita a Deus pelo nosso esquecimento quando encarnamos. Gratidão infinita a Deus por todas as chances que nós temos através do aprendizado para viver o mandamento maior ensinado por Jesus, de ficar em paz com as suas leis, Pai, e com a nossa consciência. Gratidão a Jesus por conhecer as nossas fraquezas e nos ajudar a caminhar e nos fortalecer quando nós muitas vezes estamos cansados, desde que a gente ouça o seu convite, Senhor, para ir até você e aprender com você. Gratidão, Mãe Maria, pelo seu amor, que nos recomendou nas bodas de Caná fazer tudo aquilo que seu filho nos manda fazer. Ainda não conseguimos, Mãe, mas estamos a caminho. E que você possa nos pegar pelas mãos e nos ajudar a caminhar na direção do seu filho, o caminho para a verdade e a vida. E que todos nós, então, encarnados e desencarnados, envoltos nesse profundo amor por todos nós, possamos permanecer em paz, graças a Deus. Acabou meu tempo. Até sábado que vem com a continuação dessa história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Tchau, tchau.
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.